Olá, olá, amigo internauta. Estou de volta com mais uma live aqui no canal Ufologia e Mistérios com vocês. Eu sou o ufólogo Renato Mota. Quem não conhece meu trabalho, eu realizo eventos ufológicos na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Já dei várias entrevistas para rádio, televisão, e vocês podem ver depois. Eu vou deixar na miniatura final alguns dos meus trabalhos para vocês estarem pesquisando. Eu participei de uma matéria da Rede Globo, a Noite Oficial dos OVNIs, 30 anos. Foi uma matéria muito legal que eu fiz para vocês, tá bom? Então, fique sintonizadinho aqui no canal Ufologia e Mistérios. Continuando. Ah, tá. Lembrando também que temos o curso de Ufologia online, tá bom? Quem quiser saber mais, envie e-mail aí, ó, para renatomotofólogo2019, @gmail.com. renatomotofólogo2019, @gmail.com. Fale que você assistiu nessa live, ficou sabendo do curso. Mande um e-mail que você automaticamente estará ganhando o módulo 1 do curso de ufologia. Mas tem que falar que ouviu nesta live da parte 2 dos intraterrenos, tá bom? Continuando aqui então, a parte dos intraterrenos, se você perdeu a parte 1, tem a parte 1 também nas miniaturas, depois você assiste na sequência. Estou continuando aqui uma canalização de Metatron a respeito de como é a vida dos VET intraterrenos. Continuando a pergunta. Você está dizendo que os VET são da mesma fonte espiritual dos golfinhos? Metatron. Sim, mas sejamos claros, é a mesma fonte, mas não a mesma expressão. Na verdade, está muito longe disto. Veja essas criaturas, não se expressam a mesma emoção vivida, a mesma inteligência, a alegria dos golfinhos, porque os corpos onde estão presos não lhe permitem fazer isto. Vocês podem se perguntar por que esses espíritos escolheriam habitar tais veículos físicos tão restritos, então, né? E a resposta é que cada vez menos espíritos fazem esta escolha, e em breve eles deixarão de existir como espécie. Estes seres são capazes de expressar grande força de sobrevivência e amor um pelo outro, mas decidiram abandonar esta expressão. Se o homem continuar a sujar os oceanos e a abater as energias pelo outro, magníficas das baleias e dos golfinhos, estes irmãos maravilhosos também vão abandonar este papel. Vocês não têm ideia da energia luminosa que as baleias e os golfinhos põem em ação nos seus mares. Vocês se surpreenderiam se soubessem que muitos de vocês existem como golfinhos, tanto no presente quanto no passado. Fazem isso para desempenhar um grande serviço ao planeta e à humanidade. Vejam o alinhamento, os alinhamentos de rede, os pontos de poder e os buracos brancos que existem no seu planeta não existem apenas na Terra seca. Na verdade, a maioria deles existem nas águas externas e internas. Os golfinhos, principalmente, e em alguns casos, as baleias. Eles alinham suas energias com esses locais para ajudar a equilibrar a sua energia com a do seu planeta. Aquilo que vocês chamam de reino dévico tem muito mais expressões de vidas nos oceanos e lagos do que nas pedras, nas plantas, na terra e no solo. Pergunta: o que é o reino dévico? Metatron responde: aqui que chamamos de reino dévico é constituído essencialmente de aspectos fragmentais do reino mineral e vegetal, que encontram expressão dinâmica consistente através de veículos de energia eletromagnética. Algumas formas dévicas são mais avançadas do que outras. As do reino das fadas possuem inteligência divina, enquanto outros do reino dévico são mais como seus animais, em termos de padrões de pensamento e consciência grupal. Nem todas as formas dévicas são os que vocês poderiam imaginar de sua natureza positiva ou benevolente. Algumas são consciência gerada por campos eletromagnéticos e, como tal, necessitam tanto do positivo quanto do negativo para equilibrar seu espectro elétrico, entendem? Algumas veem a humanidade como irmãos, outros não. Algumas são extremamente amorosas, outras são um tanto maliciosas do seu ponto de vista. Mas ambas são formas de vida elétrica, se pode assim dizer. Mestres
todas as formas de vida são sagradas, e é apropriado que, enquanto crescem em consciência, tendem a entender a míriade do grande mistério. Lembram-se que, a crescer na luz, é preciso eliminar o medo e quebrar os paradigmas dos sistemas de crenças limitadores. Pergunta: você falou anteriormente que seres extraterrestres podem ter bases nas dimensões internas da Terra e que isso acontece em dimensões holográficas. Muitos relatam que viram tais naves, mas me parece que elas estão em outros planos. Não seriam facilmente percebidas ou vistas. Suas naves são visíveis para a espécie humana? Por favor, me explique isto. Metatron responde: esta é uma pergunta complexa. Bem, deixa-me explicar desse jeito. Seres de outras dimensões, outros planos, outros tempos, outros mundos, certamente se manifestaram e apareceram entre os seres humanos, tanto no passado quanto no presente. A aparição deles, a capacidade que eles têm de serem percebidos a olho nu, algumas vezes se manifestam totalmente por acaso e, em raras situações, de propósito. Neste último caso, existem realmente extraterrestres menos evoluídos, que procuram observar seu planeta e entender a biologia daqui. Alguns tentaram se reproduzir através do relacionamento com seres humanos, para criar uma forma híbrida que lhes possibilitasse na maior expressão emocional. Quem não conhece, tem a história dos seres, dos Néfilins, é isso, são os seres que vieram dos céus, né? Os chamados anjos caídos, que tiveram relações com as mulheres humanas e acabaram dando origem aos Néfilins, que são os gigantes, foram os gigantes, né? E Deus, né, na verdade aquele extraterrestre, que era líder, né, daquele grupo, não gostou disso e acabou fazendo o quê? O dilúvio para dizimar a raça dos gigantes. Alguns sobreviveram durante algum tempo ainda, mas hoje em dia já não existem mais. Então é a história aí dos Néfilins, que eu vou fazer um vídeo ainda só falando deles para vocês, tá bom? Antigamente, do mesmo modo que os seres humanos esbarraram meio acidentalmente na cortina do tempo sequencial entre os campos do seu presente, passado e futuro, assim também formas de vida e seres extraterrestres se materializaram por obra do acaso na membrana frequencial divisória entre um paralelo ou um plano dimensional e outro. Geralmente, quando isso acontecia, eles eram invisíveis no seu plano. Assim como poucos de vocês que caíram no passado, ou no passado, aparentemente, eles também eram invisíveis para as pessoas daquela época. Este fenômeno raro dispara uma expansão imediata da percepção subconsciente para o consciente, que é acionada pela migração e diferentes desdobramentos da sequência de tempo. Ela se inicia diretamente no centro multidimensional da entidade. E então se torna evidente, embora um tanto perturbador para quem está experienciando isto no tempo, que todos os limites e todos os paradigmas dimensionais existem apenas para propósitos práticos. Vejam, existem ciências diferentes, uma física diferente para cada dimensão, da mesma forma que existem abordagens e caminhos diferentes na ciência e na física, disponíveis para a humanidade na sua realidade atual. Quem falava muito também dessas realidades, General Moacir Shoa, né? Em breve teremos novamente aqui Paulo Shoa com a gente. Olha, Paulo Shoa estará de volta aqui no canal Ufologia e Mistérios, falando especificamente por curas por extraterrestres. Aguardem, temos outra live do Paulo Shoa que eu vou deixar para vocês na miniatura. Mas vocês vão em breve ter Paulo Shoa, filho do General Moacir Shoa, novamente aqui no canal Ufologia e Mistérios. Aguardem, imperdível, hein? Ciências que poderiam ter levado a sérios muitos conceitos diferentes, em grande parte ignoradas pela humanidade até agora. Existem abordagens alternativas para a física que revelam muito mais a respeito de transporte, transmutação, bilocação e locomoção do que a ciência dominante entende ou deseja entender. Se a espécie humana tivesse se dedicado a certas disciplinas mentais tão meticulosamente quando explorou as leis tecnológicas externas,
seu conhecimento, métodos e sistemas de transportes resultantes seriam muito diferentes, muito mais eficientes do que são hoje. Vocês abraçaram o que é externo e, até certo ponto, descartaram as capacidades das habilidades internas, da consciência divina. Agora, quando a humanidade decidir dedicar-se prioritariamente ao estudo do que é o chamado ciência mental de transporte e bilocação, e isso realmente uma ciência, né, com leis que podem ser aprendidas, praticadas e sintonizadas. Então, as visitas aos paralelos, aos vetores no tempo e espaço tornar-se-ão menos acidentais e ocorrerão por planejamento. Uma vez que a humanidade aprenda a dominar a física mental, ela se libertará, e se libertará muito, do filtro da ilusão, da camuflagem, da dualidade do plano físico, do padrão físico. Na verdade, vocês estão apenas começando a entender o que a Merkava e a Merkava destrancam esta chave, quando reguladas pela mente para serem os construtores do campo cristalino. Isso vai muito melhorado quando a grade 144 a 144 e a sua rede de energia cristalina completarem o seu desdobramento. A grade vai oferecer uma grande oportunidade de avanço para aqueles que vocês, se quiserem dedicar atenção a esta ciência divina de manifestação mental e sobre o que vocês chamam de viagem astral. Vejam todas as ciências. Precisam incluir o divino. E isto é excessivamente omitido pelos seus estudiosos mais importantes atualmente. Então, voltando à sua questão, voltando ao assunto, ao ponto importante sobre as visões de naves extraterrestres que a humanidade alega ver, que na sua linguagem são chamadas de discos voadores, não é que elas existam, mas que tantas pessoas aleguem vê-las. Na verdade, algumas as veem, mas muito poucos e muito raramente. E aqueles que as veem, geralmente estão vendo-as através do que pode ser chamado de consciência lúcida expansiva, através da visão normal. O fato da maioria das naves estar viajando num campo de dimensão paralela protege sua visibilidade dos seus termos, através da própria camuflagem de frequência, da separação do seu plano dimensional. Então, na verdade, a grande maioria de tais naves não se manifestam e não se pode manifestar na sua dimensão, na dimensão de vocês da Terra. As experiências visuais realmente acontecem, mas, na verdade, o que é visto, na maioria dos casos, são imagens refratadas, uma fotorreflexão energética que lampeja na sua dimensão, quando a espaçonave entra no espectro dimensional da Terra. Isto ocorre com mais frequência quando a nave diminui a marcha, saindo das velocidades de luz e entrando nas dobras dos buracos negros. Quando este vazamento, pode-se assim dizer, dimensional acontece, a imagem refratada torna-se visível. Os próprios átomos, plasmas e moléculas que compõem estruturalmente a espaçonave são formados por padrões físicos colados estruturalmente e alinhados fisicamente de acordo com a natureza concisa e o padrão do seu próprio território dimensional. Sua realidade é territorial original. Mas quando a nave entra no plano de vocês, ocorre uma forte distorção. Sua estrutura real é pego no dilema de forma, entre a de se transformar completamente na textura da realidade particular da Terra, ou conservar seu próprio padrão original. Em muitos casos, o observador humano tenta encaixar o que é visto dentro do sistema de crença daquilo que ele aceita como possível de existir no universo. Assim, muitas visões são meio que adaptadas às expectativas individual e à crença humana coletiva. Isso não significa que o que está sendo visto não está acontecendo, mas que o que é visto está distorcido para um jogo de espelhos dimensionais e pela expectativa. Portanto, o resultado final daquilo que o observador terreno acredita que vê
é algo entre uma nave de forma estranha e um avião envolto por luzes giratórias. Mas, na verdade, não é nenhum e nem outro. A nave conserva o que pode ser de uma estrutura original e muda o que deve mudar ao transmutar sua estrutura de acordo com as leis do novo plano dimensional. Como cada observador humano registra a imagem e interpreta individualmente muitas das alegações e relatos relacionados à forma, tamanho e cor diferem drasticamente. Então, mesmo as aparições que parecem indiscutivelmente reais, nos seus termos, são no máximo distorções. A maioria das naves vem de realidades e planos de existências que são muito mais avançados na ciência e tecnologia do que a Terra neste momento. As poucas vezes da existência que são muito mais avançadas nas ciências tecnológicas do que a da Terra neste momento, as poucas vezes em que a nave dispara em ângulos retos, é porque ela conseguiu reter funções que lhe são normais no seu habitat particular. Aquelas que parecem sólidas para vocês são de origem, não se originam daquilo que chamaríamos do plano superior, manifestações do pensamento puro, ou de um plano de ciência de consciência. Vejam, cada vez mais extraterrestres entram no seu plano utilizando casulos de energia que se manifestam através de pensamento puro. Estes são construídos intelectualmente e externalizados, que é chamado de bioplasmas. Suas naves-mães não penetram seu meio ambiente. A Vanessa uma vez me comentou a respeito das Merkabas, que é mais ou menos isso, esses casulos, vamos dizer assim, né? Que são aquelas... são naves que são plasmadas com energia, são por energia. Até a Vanessa me comentou uma vez, será que, do canal Mundo de Regeneração, será que essas Merkabas não... será que na noite dos OVNIs não foram Merkabas, na verdade? Realmente, né? Ela ouviu isso de um outro um estudioso que eu não me lembro o nome agora. Mas depois eu coloco para vocês aqui. Mas isso é uma coisa muito interessante, né? As Merkabas são naves de energia. E mais além ainda, tem naves também que precisam dos dois lados, o masculino e o feminino, a energia masculina e a energia feminina. Também o general Masahiro Showa comentava a respeito dessas naves de energia. Então, olha quanta coisa interessante que nós estamos aprendendo aqui hoje, hein? Quanta coisa interessante a respeito da tecnologia dessas naves. Na verdade, eles têm a capacidade iminente de criar pressões que resultem na desmaterialização em vapor. A necessidade de transformar materialmente a estrutura de acordo com as leis físicas de um plano dimensional diferente à sua necessidade prática. E o disco voador simplesmente não pode permanecer nesse momento por um período indefinido. Podemos comparar grosseiramente essa situação como de um dos submarinos ultrapassados, falando aqui dos submarinos humanos, né? Seus limites de profundidade e lutando para se conservar intacto antes de sucumbir às pressões, entendem? Então, o formato das frotas que são vistas são aparências isomórficas, distorcidas da verdadeira estrutura. Geralmente, o que os seres humanos dizem que veem é uma forma de pires ou de charuto, mas, na verdade, essas são percepções deformadas que virtualmente não têm nenhuma relação com os verdadeiros desenhos intricados das naves, como as formas que ela apresentaria no seu local de base e na sua concepção do seu projeto arquitetônico. Como dissemos, existem extraterrestres menos evoluídos que entraram em seus campos físicos para observar e estudar, e isso explica a grande maioria das visões e evidências de aterrissagens. No entanto, isso aconteceu com muito menos frequência do que vocês imaginam. A afamada colisão de UFOs, que foi tão divulgada que aconteceu por acidente e levou resultados devastadores. Houve casos em que suas aeronaves e zonas nucleares foram observadas e estudadas, mas a maioria deles aconteceu em períodos muito curtos. A maioria das visões autênticas são breves deslumbres de formas luminosas, movendo-se em ângulos impossíveis. Estas, geralmente, são vazamentos dimensionais e tornam-se visíveis no momento em que as imagens refletidas se tornam visíveis. Menos de 5% das visões físicas são genuínas,
Isto pode ser difícil para vocês aceitarem. Não lhe dizemos que muitos seres humanos estão convencidos dessas aparições, que muitas vezes eles mesmos criam a imagem. Quantos de vocês, quando crianças, realmente viram Papai Noel passando pelo céu dirigindo seu trenó e renas? Na verdade, o seu Papai Noel realmente existe, realmente tem consciência, porque vocês alimentaram a vida desta forma de pensamento através do seu sistema de crenças. Na verdade, muitos dos seus personagens fictícios têm consciência e existem como formas pensamentos criadas pela energia do pensamento coletivo. Percebem como vocês são criativos? Na verdade, isso é um aspecto das capacidades da ciência mental, que vocês alcançaram manifestado em sistemas de crenças. Mas não entendam mal. Existe uma abundância de vida extraterrestre no cosmos, e muitos realmente existem na sua Terra e dentro dela. Não apenas na multidimensionalidade, mas alguns, especialmente seus antepassados, trabalham em estreito contato com vocês na ascensão e no desenvolvimento do planeta. Entre os mais benevolentes desses seres estão os das Pleiades, Sirius A e Sirius B, Andrômeda e Arcturo. Na verdade, muitos de vocês viveram na Atlântida como esses seres que coexistem no agora em paralelo com esses seres, que já dissemos isto antes. Na verdade, esses seres são capazes de existir fisicamente no seu mundo e fizeram isso durante muitos anos, mas isso é feito mais frequentemente através da ciência da transformação mental e maestria mental. Entretanto, suas naves não aparecem nas dimensões de vocês, como muitos imaginam. Na verdade, esses seres utilizam o que chamamos de tecnologia de portais estelares para ajudá-los a se materializar. Mais ou menos como sistemas de transportes via faixa energético de seu programa Jornada nas Estrelas. A maioria das bases extraterrestres do seu planeta é formada através de inserções de frequências holográficas, que são colocadas estrategicamente em áreas de portais estelares ou pontos de infinidade que ocorrem geométricas e eletromagneticamente em vetores especiais, na Terra ou dentro dela. As experiências mais válidas e os contatos mais benéficos com os extraterrestres acontecem em seres humanos avançados, que através da interface mércabica, que eu falei para vocês, a mércabica, são capazes de experiências e multidimensionalidade em estados lúcidos expandidos e viagens astrais. Essas experiências são multidimensionalidade, será mais acessível a muitos de vocês no campo quântico cristalino, através da grade 144. Isto requer trabalho. Muitos dos seus antepassados e sábios alcançaram essas habilidades através de jejum, busca de visões e de certos tipos de plantas que aceleram o processo do experimento astral. Agora, planos interdimensionais podem realmente se intermisturarem em muitos planetas, como com a Terra, mas não limitados a ela. E isso acontece muito frequentemente, sem a percepção ou conhecimento consciente das habilidades dos planos envolvidos. Atualmente, poucos seres humanos estão conscientes de suas realidades multidimensionais. Todo o conceito de existência na Terra e civilizações intraterrenas, visitantes com bases e habitantes extraterrestres, é bem estranhas para vocês. Aproveite, se vocês tiverem alguma dúvida, vão deixando aí alguma pergunta aí na... Eu estou quase finalizando essa leitura que eu pesquisei para vocês. E se tiver alguma pergunta, eu vou respondendo aí através do chat, tá bom? Vejam os planos dimensionais paralelos. Geralmente são de natureza holográfica. Como tal, eles podem existir independente de espaço. Não são realmente um lugar, no seu conceito de localização. Um plano holográfico paralelo pode ser inserido em seu tempo específico como uma realidade mental. Ele pode ser uma realidade solitária, específica, que é capaz de existir separadamente, mas isso não diminui seu valor de jeito nenhum. De fato, muitos dos dramas do seu Cristo são inserções holográficas propositais. Inserções holográficas podem existir durante um tempo e depois desaparecer porque não são localizações cósmicas reais propriamente ditas. Uma inserção holográfica é formada para entidade com padrões de Elsfat,
mas para satisfação emocional e lições em vários níveis. Com frequência, os seres humanos não levam em conta a grande importância e o valor da emoção e da imaginação. No sentido real, estados emocionais e aquilo que você chama de sonhos imaginativos são planos dimensionais. Na verdade, uma analogia comparativa entre um plano dimensional e um estado emocional é muito mais congruente e válida do que uma analogia comparativa entre um plano e uma localidade de vetor específico, ou o que vocês chamariam de lugar, porque na verdade nem os estados emocionais, nem os planos dimensionais ocupam o espaço da forma como vocês o definem. Agora, os pleiadianos, os sirianos, que são sua fonte genérica principal, e nós temos sobre os dois aqui no canal Ufologia e Mistérios, hein? Na playlist Raças Extraterrestres, hein? Então não percam lá, assistam lá. Trabalham em contato estreito com a humanidade. Estes seres benevolentes têm trabalhado com vocês no passado, no presente e no futuro, nos seus termos, em muitos esforços para ajudar a humanidade a recuperar sua verdadeira maestria. Estes seres trabalham com os campos gravitacionais de vocês, com suas grades e linhas-lei, vórtices e sistemas de portais, especialmente na modernização em curso do acesso dimensional da Terra. Consequentemente, eles desenvolveram meios de coexistir com vocês até certo ponto e são capazes de manifestar formas nas quais podem viver na Terra e dentro dela. Com frequência, eles formam esferas bioplásmicas, codificadas, com informações para ajudar vocês de diversos modos. Alguns dos círculos simbólicos nas suas plantações são um desses modos. São emitidos principalmente através de manifestações de pensamentos luz, concentrado que se combinam com campos eletromagnéticos da Terra para formar símbolos geométricos programados. São de natureza altamente elétrica. Qualquer sensitivo que tenha se sentado em um círculo de plantação recém-formado pode testemunhar um zumbido tangível de energia que existe dentro deles. E fechando aqui, encerramos dizendo-lhes que toda a vida se origina da luz, que a luz se origina da consciência, do pensamento. Sua missão na Terra é experienciar a dualidade, crescer, aprender e buscar a luz. Seu propósito é experienciar a vida e buscar o entendimento, para fazer com que o mistério seja conhecido. Vocês descobrirão que o amor é a vibração de toda a criatividade e que a busca do conhecimento, do verdadeiro conhecimento, é o elemento-chave do crescimento. Agora existem certos filtros na sua mente consciente, não só devido à sua construção genética, mas também ao seu propósito do seu espaço-tempo contínuo. Como vocês poderiam se focalizar verdadeiramente na experiência que escolheram de estar na ilusão da dualidade linear, se ao mesmo tempo estivessem conscientes de estar em outras dimensões, de viver vidas paralelas no agora? Veja, isso não seria o propósito do ego. Mas esses filtros são superados entrando o cérebro posterior ao campo cristalino. Agora vocês têm conhecimento para serem maiores. Mas saibam que o conhecimento maior é alcançado pela busca através da mente mediativa e o cérebro divino. E suprindo-se com este conhecimento o computador que vocês chamam de mente consciente. Aprendam a trabalhar com os dois. Dissemos que o amor é a chave. Na verdade, o amor é a linhagem da luz. E ele existe em muitos formatos avançados. O zênite máximo do amor existe na frequência do raio gama e é excessivamente potente para ser recebido ao plano da Terra. Nós lhes dissemos que o amor incondicional é a forma mais elevada de amor e que ele não pode ser verdadeiramente entendido na terceira dimensão. Pode ser imaginado, mas não verdadeiramente compreendido na terceira dimensão. Isso não quer dizer que o amor incondicional não exista para vocês, ou que ele não seja acessível no plano da Terra. Na verdade, ele é, mas se expressa na quinta dimensão e dimensões mais elevadas. Este conceito pode ser confuso para vocês, pois pensam que experienciaram o amor incondicional. Isto é exato, porque vocês experienciaram, podem experienciá-lo e realmente experienciam, mas não o estão experienciando na dualidade da terceira dimensão.
A terceira dimensão é uma dimensão condicional e é profundamente programada, intricadamente planejada na sua polaridade. O amor tem seu oposto polar na terceira dimensão, assim como tem a luz e tudo que existe dentro do espectro eletromagnético. O amor incondicional é um efeito experienciado no campo do ponto zero e, portanto, não tem polaridade. O campo do ponto zero não é um campo de dualidade nem de polaridade. O modelo dimensional mais baixo, que permite a experiência de aspectos do amor incondicional, é a quinta dimensão. E é nesta, em dimensões acima destas, que você tem experienciado, entende? Queridos, enquanto vocês crescem, nós lhe dissemos que, na verdade, no nível mais elevado, vocês já estão totalmente conscientes da intricada verdade de todas as expressões da sua alma expandida. Isso se dá através daquilo que vocês chamam de subconsciente, que é a centelha de Deus, e que vocês podem acessar aquietando sua mente consciente, através do trabalho, através do esforço, através da impecabilidade. É um lindo sonho e é tão complexo quanto o cubo de 12 dimensões de Metatron. Façam com que o mistério seja conhecido. Eu sou o Metatron e vocês são amados. E assim é. Realmente fantástico, né? Muito, muito, muito legal mesmo essa canalização de Metatron, que é um ser superior que contata alguns abduzidos, alguns contatados. Eu vou estar fazendo um vídeo falando especificamente dele aqui com vocês, mas vocês podem saber um pouco mais também no canal Pleiadianos, do meu amigo Ariel Espíndola, que ele sempre coloca lá canalizações de Metatron. Aqui fala das naves, só fazendo um adendo aqui, um complemento. Realmente as naves mudam de forma. Eu já vi nave mudando de forma. Um avistamento muito interessante assim, de luzes. Uma vez eu e a Vanessa estávamos olhando estrelas, e assim na rede olhando, e ela lembra disso, né, Vanessa? Do canal Mundo de Regeneração. Nós vimos um objeto muito luminoso, chegou perto do muro, coisa de. Nossa, devia estar a 3 metros nosso no máximo. Chegou perto nosso, aquele objeto meio um amarelo, meio para laranja, né? E depois ele iluminou onde a gente estava, ele acelerou e foi sentido a direção às montanhas da Serra da Mantiqueira. Então, para vocês verem como inúmeros avistamentos, já vi o triangular também materializar. Nossa, realmente é incrível e fantástico a tecnologia desses objetos. Então, eu agradeço a você que esteve participando aqui do canal Ufologia e Mistérios, mais uma vez comigo, o ufólogo Renato Mota. Quem gosta também bastante da área da espiritualidade, temos mais coisa ainda no canal Mundo de Regeneração. Lá você encontra os conhecimentos da transição planetária. Temos várias playlists muito legais, onde eu e a Vanessa gravamos com vocês mensagens do dia, conhecimentos da transição planetária, mensagens da espiritualidade e muito mais. Leituras de livros como Divaldo Franco e a Transição Planetária, excelente. Já são centenas e centenas de visualizações. Espero por você lá para estarem assistindo. Vou deixar para vocês aqui na descrição ou no primeiro comentário, tá bom? Um abraço a todos, gratidão, inscreva-se, ative o sininho e fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo no canal. Se você assiste e ainda não é inscrito, tá perdendo tempo. Por que está perdendo tempo de não se inscrever? Inscreva-se nos dois canais, Ufologia e Mistérios e Mundo de Regeneração, tá bom? Um abraço, gratidão e até a nossa próxima live!